Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O escritor desta série de lições é o pastor Ezequias Soares. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 4, que traz por título A Atualidade dos Dons Espirituais. Veremos hoje de forma abreviada que a manifestação dos dons espirituais sempre foram e sempre serão de extrema necessidade na Igreja do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, através dos dons espirituais, se manifesta na Igreja de uma maneira maravilhosa, trazendo edificação, trazendo exortação, trazendo consolação para o corpo de Cristo e dotando os seus servos de poder, de armas e de recursos para uma evangelização eficaz. O textuário da lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, e nos diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Já a verdade prática nos ensina: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Acompanhe a leitura, por favor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como objetivo geral da lição nós temos apresentar a atualidade dos dons espirituais. Já como objetivos específicos nós temos, para o tópico 1, apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. Já para o tópico 2 nós temos situar a função dos dons espirituais. E finalmente, para o tópico 3, reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Antes de entrarmos no comentário da lição propriamente dito, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim o desejarem, as notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo estão disponíveis para download. O link para download estará aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você está assistindo este vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download do arquivo de notas de aula estará logo abaixo da janela do vídeo. Isto posto, vamos para o comentário. Introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da igreja, da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Meus irmãos, nada do que Deus faz é por acaso. Tudo na obra de Deus tem um objetivo. E não podia ser diferente quando tratamos de um assunto tão importante como os dons espirituais.
A ação do Espírito Santo através dos dons espirituais precisa ser plenamente conhecida por todos nós, salvos em Cristo Jesus. Como ponto central da lição nós temos, os dons espirituais são atuais para a igreja, ou seja, são para hoje, são para nós desfrutarmos, experimentarmos hoje, e serão sempre assim até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como tópico 1 da lição nós temos a necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Meus irmãos, a falta do conhecimento das Escrituras nos conduz ao erro. Leiamos o que o Senhor Jesus Cristo disse ali no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículo 29, na Almeida Revista e Corrigida. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por conta deste princípio apontado pelo Senhor Jesus Cristo nesse versículo, errais por não conhecer, nós entendemos que é de suma importância nós compreendermos, entendermos, estudarmos, meditarmos na palavra de Deus, para que possamos cada vez mais errar menos. Notem que o Senhor Jesus Cristo disse: errais por não conhecer. Então, nós precisamos, meus irmãos, nos dedicar a conhecer esta palavra para, no mínimo, errar menos. E quando se fala em dons espirituais, aí que nós encontramos uma necessidade ainda maior. Porque quando mencionamos ou quando nos referimos a dons espirituais, estamos nos referindo diretamente à atuação do Espírito Santo, o modo de operação do Consolador através das nossas vidas. E quando erramos nessa parte, nós corremos um sério risco de entristecer o Espírito Santo. Por isso que é muito importante, queridos irmãos, e nós estamos repetindo isso várias vezes em várias lições, é muito importante nós nos dedicarmos a conhecer, a ler, a estudar e a viver as verdades da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é lâmpada, a Palavra de Deus é luz, a Palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Toda a nossa vida espiritual, a nossa vida como cristão, o nosso relacionamento com Deus precisa estar baseada no que a Bíblia Sagrada nos ensina. Errais não conhecendo as Escrituras, disse o Senhor àquelas pessoas. A nós cabe essa responsabilidade de buscar cada vez mais melhorar, aumentar o nosso conhecimento no que diz respeito à palavra de Deus. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. Deles quem? Dos dons espirituais. E conforme mencionamos em aulas anteriores, uma das atribuições do Espírito Santo é justamente glorificar ao Senhor Jesus. Leiamos o que está ali no Evangelho segundo São João, no capítulo 16, versículo 14, na Almeida Revista e Corrigida. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quando o Consolador se manifesta através dos dons espirituais, ele busca atingir pelo menos dois objetivos: edificar a igreja e glorificar ao Senhor Jesus. E é interessante nós notarmos que essa glorificação também aponta para o nosso pertencimento a Deus, que é a mesma coisa que nós confessarmos que somos servos de Cristo. Como assim? Meus irmãos, quando o Espírito Santo atua sobre as nossas vidas, na manifestação dos dons espirituais, ali ele está deixando claro que nós somos servos de Deus. Ali ele está deixando claro que nós realmente pertencemos ao Senhor. Então vejam que os objetivos da manifestação do Espírito Santo, conforme o comentarista pontuou, é justamente edificar a igreja e exaltar, glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Porque, conforme mencionamos, esta é uma das ações ou uma das atribuições do Espírito Santo enquanto executa o seu ministério aqui na terra. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais, exatamente o que estávamos mencionando anteriormente. E a Bíblia, meus irmãos, é assertiva
a ignorância conduz ao erro. E um ponto interessante que devemos mencionar, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, pelo que nós vemos na Bíblia Sagrada, sempre foi muito zeloso em relação às coisas de Deus, dando uma ênfase especial ao ensino da palavra de Deus às igrejas por onde passou. Leamos o que ele disse aos anciãos de Éfeso, no texto que está ali em Atos, no capítulo 20, versículos 18 ao 20, também na Almeida Revista e Corrigida. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Paulo falando, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como, observem, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Ou seja, Paulo teve um zelo muito grande em ensinar. O ensino da palavra de Deus foi muito forte durante o seu ministério. E não podia, meus irmãos, ser diferente quando se trata de um assunto tão importante como os dons espirituais. Subtópico 1. Exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorância aqui envolve falta de conhecimento sobre um assunto. E quando Paulo menciona essa questão de não querer que os irmãos ficassem ignorantes, ou seja, ficassem sem conhecimento, ele estava se referindo justamente a este tema dos dons espirituais. Somos constrangidos pela Bíblia Sagrada, meus irmãos, a buscar conhecimento a respeito deste tema tão importante. Nós precisamos, como mencionei no início dessa lição, estar plenamente informados, ter o pleno conhecimento a respeito dos dons espirituais. Porque, como todos sabemos, né, e esse é o tema do trimestre, somos pentecostais e primamos, e prezamos, e valorizamos a Bíblia Sagrada e também a nossa experiência com as manifestações dos dons espirituais operadas pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. Aqui o comentarista já está se referindo ao que Paulo estava dizendo ou estava falando aos coríntios, porque como os irmãos se lembram, a igreja dos coríntios, ali a igreja em Corinto, era uma igreja que foi grandemente abençoada por Deus, de forma a que nenhum dos 9 dons faltava naquela igreja. O Espírito Santo se manifestava através de todos os dons ali. Tanto que Paulo mencionou que nenhum dom vos falta. Então, meus irmãos, no que diz respeito à manifestação do Espírito Santo, a igreja de Corinto era grandemente agraciada. Porém, havia um problema grave naquela igreja. Aqueles crentes eram imaturos e carnais. E algo mais interessante ainda a ser mencionado é que Paulo disse ali na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 5, que os coríntios haviam recebido, além da manifestação dos dons, ou a manifestação do poder de Deus através dos dons espirituais, eles também tinham recebido um certo conhecimento a respeito deles. Porém, o texto de 1 Coríntios nos dá a entender que, mesmo eles tendo conhecimento, eles não tinham maturidade para lidar com os dons espirituais. Leiamos o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 4 ao 7, na Almeida Revista e Corrigida. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em toda a palavra, notem, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja então que nesse texto de 1 Coríntios 1, do 4 ao 7, Paulo menciona que eles receberam, além da graça de Deus através da manifestação dos dons, eles receberam também conhecimento.
Porém, lá no capítulo 3, conforme nós veremos na sequência desta lição, nós veremos que Paulo os chamará de carnais e imaturos, crianças em Cristo. Ou seja, eles não estavam preparados para lidar, para serem usados pelo Espírito Santo da maneira correta, porque eles eram imaturos, eles eram carnais. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. E algo, meus irmãos, que vem corroborar, que vem comprovar isso que o comentarista disse, é justamente o que encontramos ali no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, onde Paulo faz uma explicação clara a respeito dos dons espirituais, a respeito da operação do Espírito Santo através destes dons espirituais, ou seja, trazendo clareza, trazendo explicação, trazendo ensinamento claro a respeito dessa tão importante doutrina pentecostal. Na realidade, doutrina bíblica que nós pentecostais valorizamos muito. Tópico 2. Pneumáticos e charisma. São os dois termos gregos básicos usados pelos apóstolos para dons espirituais. O adjetivo pneumáticos, espiritual, Paulo emprega de forma substantivada, ton pneumatikon, literalmente, das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, dom, um cognato de charis, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça, aparece duas vezes, os dons no versículo 4 e dons no versículo 9. São vários os tipos de charismata no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição. Meus irmãos, nesse subtópico 2, o comentarista trouxe alguns termos no grego e os seus significados e ficou realmente alguma coisa muito superficial. Eu sugiro aos irmãos que os irmãos façam a leitura de uma lição deixada pelo nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, que trata justamente, não somente desses termos, mas trata de uma forma geral a respeito dessa questão dos dons espirituais. Eu vou deixar o link para os irmãos dessa lição que está ali no nosso site Estudantes da Bíblia, aqui na descrição deste vídeo. Se você estiver também ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para acessar esta lição ali do nosso site também estará logo abaixo do vídeo. O pastor Antônio Gilberto fez um comentário excelente, apresentou uma lição excelente, como todas as lições que ele costumava ministrar, costumava escrever, que traz um esclarecimento bastante interessante a respeito dessas questões dos dons. Essa lição, meus irmãos, é uma lição de 2006, do terceiro trimestre, lição de número 5. Então é lição 5 do terceiro trimestre de 2006. Não se preocupe, o link para acesso a essa lição estará logo aqui abaixo na descrição deste vídeo ou então lá na nossa página do site Estudantes da Bíblia. Subtópico 3. O que são os dons espirituais? Na declaração de fé das Assembleias de Deus, a declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Notem a parte da definição que diz capacitações especiais e sobrenaturais. Quando alguém recebe o batismo no Espírito Santo e passa a ser utilizado, passa a ser usado pelo Consolador através da manifestação dos dons espirituais, essa manifestação de Deus, meus irmãos, se dá de uma forma sobrenatural, ou seja, uma forma que não é natural. Seja ela através da glossolalia, que seriam as línguas estranhas, que conforme mencionamos em lições anteriores, podem ser línguas dos homens ou línguas dos anjos. Pode ser, por exemplo, através de profecia, que é algo sobrenatural, não é algo natural. Pode ser algo, a operação de maravilhas, cura e etc. Cada um daqueles 9 dons são manifestações sobrenaturais, ou seja, elas não são naturais. Aquelas manifestações são exatamente a atuação de Deus através de nós, os seus vasos. É o próprio Deus quem está operando
de uma forma não natural, de uma forma sobrenatural. Daí então nós vemos essa questão da capacitação especial e sobrenatural. Por quê? Porque realmente é a manifestação do poder de Deus, a manifestação do próprio Espírito Santo através de seus vasos. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus enquanto a igreja estiver na terra. E aqui tem um ponto interessante, meus irmãos, porque o comentarista enfatiza, ou seja, dá ênfase, dá importância em dizer que o Espírito Santo opera por meio dos crentes, ou seja, é através de nós. Conforme mencionamos em aulas anteriores, o dom não é nosso. O dom é do Espírito Santo e sim, ele vem operar através de nós com aquele dom, seja o da profecia, seja o do variedade de línguas, seja o da operação de maravilhas. Tudo isso é o Espírito Santo operando por meio de nós, ou seja, o dom não é nosso. Ele é quem opera através de nós. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operações de milagres e o exercício do ministério. E aqui o comentarista menciona que essa manifestação do Espírito Santo nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. E aqui ele cita, nos ajuda na adoração. Como assim na adoração? Quando nós estamos, por exemplo, orando, quando nós estamos cantando em língua desconhecida, nós estamos adorando ao Senhor. Conforme ele fala aqui na evangelização, através do poder que nós recebemos do Espírito Santo para testemunhar de Cristo. Operações de milagres. O que é? Justamente a operação do Espírito Santo através de nós, operando milagres. E também aqui o comentarista cita na questão do ministério. Mas do ministério nós temos aqui os dons ministeriais, que são diferentes dos dons espirituais. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da carreira cristã. O certo é, meus irmãos, que não há regra para receber o batismo com o Espírito Santo. Tudo vai depender da nossa fé e da nossa disposição em buscar ao Senhor. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Leamos o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 31, também na Almeida Revista e Corrigida. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Meus irmãos, Paulo nos exorta a buscar estes dons. E o que é buscar os dons? Em primeiro lugar, ser batizado no Espírito Santo. E depois, sim, buscar a complementação, do número de dons nas nossas vidas de acordo com a nossa busca, o nosso desejo, conforme nós veremos um pouquinho mais adiante nesta lição. Mas Paulo nos exorta a que busquemos os dons, a que busquemos ser batizados no Espírito Santo, porque isso nos ajudará grandemente, tanto na nossa vida com Deus, como também no nosso ministério para Deus aqui nesta terra. Chegamos ao subtópico 2, que traz por título a função dos dons espirituais. Para que servem os dons espirituais? O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço de evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Meus irmãos, nós precisamos ver, sentir, experimentar a manifestação dos dons espirituais no nosso meio. É uma necessidade. Nós pentecostais, nós que cremos na manifestação do poder de Deus, precisamos nos enquadrar dentro da vontade de Deus, buscando em oração, em santificação, nos aproximando mais e mais do Senhor, para que o Senhor possa nos usar na operação, na manifestação destes dons espirituais que são maravilhosos para as nossas vidas. E um ponto interessante a ser mencionado, ou mais um ponto interessante, é que Paulo nos deu uma pequena receita de como deveria ser os nossos cultos. Leiamos o que ele disse ali, o que ele escreveu ali na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26. Vamos ler agora na nova versão transformadora. Pois bem, irmãos, o que fazer então?
quando vocês se reunirem, ou seja, quando vocês estiverem no culto, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Vejam, meus irmãos, que interessante. Esse texto de 1 Coríntios 14, 26 é como se fosse um manual litúrgico que Paulo deixou para nós. Quando vos reunis, na Almeida Revista e Corrigida, fala um pouquinho diferente, mas com o mesmo sentido. Quando vos reunis, diz lá na Almeida Revista e Corrigida, uns tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas e tem interpretação. Então vejam que o que é a revelação? Manifestação, por exemplo, da palavra da ciência ou da palavra da sabedoria, dons do Espírito Santo. O que é aqui? Falará em outras línguas, a manifestação do dons de variedade de línguas. E aqui, o outro interpretará o que foi dito. O que é isso? É justamente a manifestação do dom de interpretação das línguas. Então, Paulo, na sua receita, abre aspas, litúrgicas, receita litúrgica do culto, Paulo diz, ó, vocês podem cantar, vocês devem cantar, né? Tem o que? Um cantará, lá na Almeida Revista e Corrigida, diz, tereis salmos, tem doutrina, que é o quê? A palavra de Deus ensinada, tem revelação, e como eu disse, pode ser a palavra da sabedoria, pode ser a palavra da ciência, e também pode ser a profecia. Havia me esquecido da profecia, pode também ser a profecia. Aí fala que um falará em línguas e outro interpretará. No mínimo, meus irmãos, nós temos aqui 60% do culto onde encontramos a manifestação dos dons espirituais. Porque cantar e ensinar é o que nós temos na nossa liturgia, não é isso que nós fazemos? 50% do culto é cantoria hoje. 50%, quando muito, né, 50%, nós temos de palavra. Tem lugares, por exemplo, que se canta 1h e 45 minutos e deixa 15 minutos para a palavra. Tem lugar que deixa 20 minutos, tem lugar que deixa 30 minutos. O ideal, meus irmãos, é no mínimo ser 50 e 50. Se o culto tem 2 horas, é 1 hora de palavra, pelo menos. Porque é a palavra que alimenta a igreja. Só que hoje o que nós estamos vendo, muito mais cantoria do que outra coisa. A palavra fica a segundo plano, a palavra fica, se der tempo, que o importante é cantar. Mas Paulo não fala que só precisa ter louvor e palavra. Paulo fala também de revelação, Paulo também fala de línguas e Paulo também fala de interpretação. Então, meus irmãos, a manifestação do Espírito Santo deveria ser constante durante os nossos cultos. Não simplesmente como nós vemos muitas vezes, as pessoas falam em língua estranha sem interpretação. Isso está errado perante a Bíblia. Se não há intérprete na igreja, o crente precisa ficar calado, a não ser que ele vá profetizar, como nós mencionamos na aula passada. Mas o que nós vemos hoje é só canto e palavra. E conforme eu mencionei, muitas vezes a palavra relevada a segundo plano. 10, 15 minutos é o que der no finalzinho do culto. E canta-se o culto inteiro. E essa prática está fora do que Paulo deixou para nós. Nesse conselho aqui da liturgia do culto, Paulo fala que deveria ter realmente essa revelação, línguas e interpretação. A manifestação do poder, a manifestação dos dons espirituais na igreja. E se lá atrás já era importante, meus irmãos, imagina para nós hoje, nessa época de apostasia, nessa época de pessoas trazendo doutrinas de demônios para dentro da igreja. Esse evangelho fácil, esse evangelho onde não é preciso mais se santificar, onde não é preciso mais renunciar, o evangelho de venha que os seus sofrimentos vão acabar, venha que você vai prosperar. Meus irmãos, esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que requer de nós renúncia, é aquele que requer de nós santificação, é aquele que requer de nós que nós abramos mão de muitas vezes daquilo que nos traz alegria, né? Que são os pecados da carne, que são os prazeres carnais, para que nós possamos servir a Deus melhor.
Não é essa questão de se fixar naquilo que é material, de prosperar, de enriquecer, de comprar casa, carro e tudo mais. Deus se interessa muito em nos fazer prosperar, mas o maior interesse de Deus, meus irmãos, é nos levar para o céu. E para que nós entremos no céu, nós precisamos nos mantermos fiéis. Persevera até o fim, ser fiel até a morte, diz lá em Apocalipse, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós enfrentaremos dificuldades, nós enfrentaremos oposições, nós sofreremos nessa terra, mas aquele que permanecer fiel até o fim é esse que vai ser salvo. Este é o verdadeiro evangelho. E por isso que nós precisamos, mais do que nunca, da manifestação do poder de Deus, nos exortando, nos consolando, nos edificando, através dos dons espirituais, através da profecia, da interpretação das línguas. A igreja, meus irmãos, está muito carente dessa manifestação. E a culpa é nossa. Se Deus não se manifesta, a culpa está inteiramente em nós, que não nos preparamos, não buscamos, não nos santificamos. O jejum e a oração já foram deixados de lado pela maioria dos crentes. Hoje está muito mais fácil ser crente, hoje está muito mais fácil porque a condição financeira melhorou para quase que a totalidade dos crentes. Mas, meus irmãos, que nós não nos iludamos com essa questão financeira. As coisas melhoraram financeiramente, mas a nossa necessidade espiritual continua a mesma. Precisamos buscar ao Senhor, precisamos nos santificar, precisamos nos colocar no centro da vontade de Deus para que o poder de Deus venha a se manifestar através das nossas vidas. E voltando então ao texto, Paulo nos dá uma indicação de como deveria ser a liturgia dos nossos cultos. Canto, doutrina, pregação, mas também revelação, línguas e interpretação. Coisa maravilhosa. Glórias ao nome do Senhor. Subtópico 1. A lista dos dons. As listas dos dons. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos do 8 ao 10, ali de 1 Coríntios 12. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais neste mesmo capítulo. Uma com 8 dons, no versículo 28, e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista, que estão ali nos versículos 29 e 30. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios, que está lá em Romanos 12, do 6 ao 8, e Efésios 4, do 8 ao 11. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações destes 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Esta explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Meus irmãos, nós temos aqui nesse texto, nessa defesa do comentarista da lição, pastor Ezequias Soares, sobre essa posição, nós temos uma posição diferente. Nós encontramos aqui nessa defesa do pastor Ezequias uma posição diferente do que, por exemplo, outros pastores nos ensinaram durante a sua vida, aqui mesmo nas revistas Lições Bíblicas da CPAD. Nessa lição que eu acabei de mencionar há pouco, que o pastor Antônio Gilberto escreveu ali em 2016, terceiro trimestre, lição de número 5, ele ensina exatamente diferente do que o pastor Ezequias Soares está mencionando aqui. Lá nessa lição, é importante que os irmãos leiam essa lição do pastor Antônio Gilberto. Os irmãos vão perceber que o pastor Antônio Gilberto faz realmente uma separação. Aqui o pastor Ezequias, ele quer juntar os dons espirituais mencionados ali nos versículos de 8 a 10 de 1 Coríntios 12, e dizendo que lá no 28, e lá no 29, e lá no 30 também são os mesmos dons espirituais. Só que o pastor Antônio Gilberto explica lá que existem diferenças entre os dons. O dos versículos de 8 a 10 são realmente dons espirituais operados pelo Espírito Santo. E já nos versículos 28, 29 e 30 não são dons espirituais, são dons de graça, dons de ministério. Ele chama justamente assim de dons de ministério. Então nós vemos aqui que existem 2 posições, no mínimo 2. O pastor Ezequias Soares trouxe a sua posição, o seu entendimento, só que quem, por exemplo, estuda o nosso site lá, Estudantes da Bíblia, e se for fazer a pesquisa, encontrará várias e várias lições mencionando justamente que os 9 dons do Espírito Santo são apenas 9. Os outros não são dons espirituais, são dons, por exemplo, ministeriais. Então são coisas diferentes. Aqui eu não estou querendo gerar uma polêmica, mas
quando eu li essa explicação, eu fui procurar, porque isso não faz sentido para mim. Não faz sentido por conta dos quase 30 anos de escola dominical que nós temos. Eu tenho 30 anos de fé. Fizemos 30 anos de fé o ano passado, em setembro do ano passado, e eu sempre, pela misericórdia de Deus, na maior parte da minha vida eu frequentei escola dominical, eu dei aula em escola dominical, e isso que ele está mencionando aqui diverge um pouco daquilo que eu tenho aprendido durante 30 anos. Então eu fui procurar ali no nosso site e encontrei essa lição do pastor Antônio Gilberto, que é uma preciosidade. 2006, terceiro trimestre, lição 5. Os irmãos busquem lá, leiam a lição e vejam que clareza de explicação. Então, meus irmãos, nessa divergência aqui, os irmãos fiquem à vontade. Leiam lá e vejam o que o pastor Ezequias escreveu aqui e você passe para a sua sala aquilo que você se identificar melhor. Eu vou permanecer com o ensino, né, do pastor Antônio Gilberto, e não apenas eles. A maioria dos nossos pastores que ensinam na escola dominical ensinam justamente isso, que os 9 dons do Espírito Santo ali de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, são dons espirituais. Os outros são dons ministeriais. Efésios 4, 11 é muito claro, é dom ministerial. E as outras coisas, e as outras partes também, o pastor Antônio Gilberto, são dons de serviços, vamos dizer assim, são dons de ministérios de serviço que Deus dá, e não são exatamente dons espirituais operados pelo Espírito Santo. Existe uma certa diferença aí. Então eu espero que você não fique chocado em relação a isso, mas vai lá na lição do pastor Antônio Gilberto e dê uma olhada o que ele escreveu ali. Subtópico 2, classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: A, dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento do Espírito. Segundo grupo, dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas. E terceiro grupo, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações. Todas elas são didáticas. Essa divisão, meus irmãos, que ele mencionou aqui é justamente a mais comum defendida entre nós pentecostais. Inclusive, é dessa forma que o pastor Antônio Gilberto divide a questão dos dons espirituais. É dessa forma também que o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é um outro pastor que escreveu muitas e muitas revistas, lições bíblicas, ele também defende essa mesma divisão. Ele tem, por exemplo, na lição do 2º trimestre de 2014, onde ele fala ali dos dons espirituais do Pentecostes, ele tem 3 lições dedicadas a explicar essa questão, essa divisão dessas 3 classes, né? Que nem ele tem ali na lição de número 3, do 2º trimestre de 2014, os dons de revelação, conforme nós vimos aqui. Na lição de número 4, ele fala sobre os dons de poder, e na lição de número 5, ele fala dos dons de elocução. Então vejam que o pastor Antônio Gilberto defende essa divisão, o pastor Elinaldo Renovato também defende essa lição, e recentemente, no 4º trimestre de 2018, o pastor Alexandre Coelho, escrevendo para os jovens, também fez a defesa desta mesma divisão. Então vejam, meus irmãos, que historicamente, que nós temos aprendido pelo menos nos últimos 30 anos de Assembleia de Deus, das nossas revistas de lições bíblicas, as divisões são essas que o pastor Ezequias chama aqui de classificação teológica. É isso que nós temos aprendido, é isso que nós temos ensinado, é sobre isso que nós temos discutido. E essa posição dele de dizer, né, que mencionar que muitos consideram, eu acho que para nós, a maioria absoluta de nós considera desta forma, a divisão dessa forma. Vamos seguindo. Subtópico 3, classificação bíblica. Stanley Horton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos. Aqui o comentarista ele disse que essa nova classificação é a classificação bíblica e ele se baseia no Stanley Horton, que é um escritor, vamos dizer assim, que escreveu algumas obras que foram publicadas pela CPAD. E aqui, ao invés de 3 grupos de 3, conforme nós vimos anteriormente, ele defende que há 3 grupos, sendo que o primeiro de 2 dons, o terceiro de 5 dons e o quarto e o terceiro grupo de mais 2 dons. Não é mais aquela divisão de 3, 3 e 3. Vamos seguir a leitura.
Vamos refazer a leitura. Stanley M. Horton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, 2, 5 e 2, que 2 vezes o adjetivo grego héteros, outro de tipo diferente, como e a outro pelo mesmo espírito a fé, e a outro a variedade de línguas. Nas outras vezes, o termo usado para outros é alós, outro do mesmo tipo. Se isso significa uma classificação ou divisão, seriam em 3 grupos, 2, 5 e 2, assim. Então aqui ele está dizendo, né, que pela interpretação que Stanley Horton dá, não seriam mais 3, 3 e 3, seriam 2, 5 e 2, conforme ele diz aqui. Dons do ensino ou pregação, palavra da ciência, palavra da sabedoria e palavra da ciência. A segunda classificação, dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e o dom de discernir os espíritos. E o terceiro grupo, mais 2 dons de adoração, variedades de línguas e interpretação de línguas. Então notem que aqui o comentarista nos deu 2 classificações. Uma delas, que ele disse, né, que logo no começo desse tópico, ele disse que muita gente considerava essa questão. E é justamente o que a maioria de nós, conforme eu mencionei, nesses 30 anos que eu tenho de escola dominical, foi o jeito que eu aprendi. 3 classificações de 3 dons cada uma. E aqui ele apresentou algo que, no meu entendimento, é novidade e até, vamos dizer assim, estranho, porque desdiz, né, o pastor Antônio Gilberto, que foi uma sumidade dentro da Assembleia de Deus em conhecimento e tudo mais, ele trouxe a lição, o pastor Elinaldo Renovato também, enfim, nos últimos 30 anos, se você for olhar, praticamente todos eles, eu não me lembro de nenhuma definição sobre esse assunto que divergisse dessa divisão de 3, 3 e 3. E aqui o pastor Ezequiel está trazendo algo diferente, baseado no que o Stanley Horton está defendendo. Ao invés de ser 3, 3 e 3, é 2, 5 e 2. Conforme eu mencionei, meus irmãos, os irmãos fiquem à vontade em defender qualquer uma das duas ou não defender nenhuma. Mas, para mim, é bastante estranha essa segunda classificação. Por quê? Porque vai de encontro àquilo que eu aprendi durante esses 30 anos de fé. Mas os irmãos fiquem à vontade, podem olhar lá no nosso site Estudantes da Bíblia, façam a busca lá a respeito dos dons espirituais, vejam lá o que os outros comentaristas falaram ao longo de vários anos. Se eu não me engano, nós temos lição lá no nosso site desde 2005, ou seja, nós temos no mínimo 15 anos de lições completas, das lições da CPAD completas. Os irmãos podem conferir lá, porque esse assunto foi tratado exaustivamente durante os últimos 15 anos. Volta e meia surge uma lição a respeito dos dons espirituais e, pelo que eu me lembro, meus irmãos, não há nenhuma lição que trate assim como essa, né? Que tire essa classificação do 3, 3 e 3 e coloque essa do 2, 5, 2. Então, mas os irmãos fiquem à vontade. Essa discussão é até bom para nós nos instigar a olhar, a ler mais, a meditar mais. Para mim, soa muito estranho essa defesa, né, do 252, porque, como eu mencionei, vai de encontro, vai se chocar com aquilo que nós aprendemos durante, no mínimo, os 30 anos na mesma escola bíblica dominical. Subtópico 4, para o que for útil. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes a cada um para o que for útil, proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Aqui, meus irmãos, caímos num ponto também bastante interessante para discutirmos, que parece que a Bíblia tem alguma contradição nessa questão. Porque lá em 1 Coríntios 12, a Bíblia diz que o Espírito Santo, né, distribui os dons conforme ele quer. No primeiro momento, quando nós lemos esse texto, entendemos que é o Espírito Santo quem distribui como quer. Ou seja, é ele que é o responsável por escolher se você ou se eu vamos falar em línguas estranhas, vamos ser usados através da profecia, através do dom de operação de maravilhas, discernimento de espírito. Então, num primeiro momento, quando nós lemos esse texto, dá-nos a entender que é o Espírito Santo quem escolhe quais os dons ele vai manifestar em cada um de nós. Mas Paulo, depois, no finalzinho do versículo,
no próprio capítulo 12, Paulo diz que nós devemos procurar os melhores dons. Peraí, mas é o Espírito Santo quem dá os dons pela sua soberania para o que for útil, como está dizendo aqui nesse texto? Ou somos nós que buscamos, como Paulo disse, procurai com zelo os melhores dons? É o Espírito Santo quem dá ou somos nós que buscamos? Na realidade, irmãos, são as duas coisas. Porque no momento em que somos batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo pode passar a manifestar nas nossas vidas um dom ou alguns dons de acordo com a sua soberania. Ou seja, normalmente o que acontece na vida daquele que é batizado no Espírito Santo, a manifestação mais comum é a variedade de línguas, é falar em línguas estranhas. Mas muitos também recebem, assim de primeira mão, a profecia, passam depois de que foram batizados no Espírito Santo a falar em outras línguas e também a profetizar. Porém, esse é o primeiro passo, é o primeiro estágio, que é justamente quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa e usa a pessoa naquele dom, vamos dizer assim, escolhido pelo Espírito Santo. Manifestação através da variedade de línguas, através da profecia. Só que Paulo diz que isso não é o fim da linha. Ou seja, não podemos parar aí. O Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e começa a manifestar, como eu mencionei, normalmente o dom de variedade de línguas. Mas, meus irmãos, o que Paulo diz é que nós não podemos parar nesse primeiro estágio, que isso seria apenas o primeiro estágio. Que nós devemos, mesmo depois de sermos batizados, nós precisamos continuar buscando ao Espírito Santo para que ele manifeste através das nossas vidas outros dons espirituais. Porque Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons. E Paulo, se não me engano, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele até faz uma classificação. Ele diz, olha, quem fala em profecia é maior daquele que fala em variedade de línguas, por exemplo, a não ser que consiga também interpretar. Então Paulo faz uma classificação dos dons, colocando, por exemplo, a profecia num nível mais elevado do que aquele que apenas, eu não estou menosprezando o falar em outras línguas, mas Paulo diz, olha, quem fala em profecias é maior do que aquele que fala em outras línguas, a não ser que possa interpretar para que a igreja também receba edificação. Então vejam que no batismo no Espírito Santo nós recebemos 1, 2, 3 dons, recebemos no sentido de o Espírito Santo passa a nos usar através de 1, 2, 3 dons. Mas Paulo nos dá a entender que não pode parar aí. Nós temos que começar a buscar os outros dons, a manifestação do Espírito Santo na nossa vida através dos outros dons. Da operação de maravilhas, por exemplo, do dom de discernir os espíritos, por exemplo, os dons de curar. Enfim, todos estes dons estão, abre aspas, disponíveis para nós, para aqueles que buscarem. Porque nós não deveríamos nos contentar apenas com variedade de línguas, não deveríamos nos contentar apenas com a profecia, mas deveríamos buscar os outros também para que pudéssemos ser usados pelo Espírito Santo para a edificação da sua igreja e glorificação do seu nome. Então vejam que não há nenhum tipo de contradição. O Espírito Santo ministra sobre as nossas vidas os dons iniciais, logo após o batismo no Espírito Santo, mas cabe a nós não parar naquele estágio, continuar buscando a Deus, buscando os dons, os melhores dons, como o próprio apóstolo Paulo menciona, devemos continuar buscando ao Senhor para que o Espírito Santo venha nos usar através de outros dons, para que a igreja seja mais e mais edificada. Então veja, isso aqui é bastante interessante, que nós entendamos e pratiquemos, busquemos, como Paulo diz, os melhores dons para a edificação da igreja e glorificação do nome do Senhor. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. O que é autenticar? É tornar autêntica, tornar real, tornar verídica. Quem é usado pelo Espírito Santo através dos dons espirituais venha confirmar a palavra, que aquilo que a pessoa está falando, está pregando, é justamente uma palavra vinda diretamente do coração de Deus.
Vejamos o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, na Almeida Revista e Corrigida. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito, do espírito e de poder. Então vejam que Paulo, na sua pregação aos Coríntios, quando ele chegou ali em Corinto, ele não chegou ali, como ele mesmo diz, com um discurso muito bem elaborado. Não, ele chegou ali falando de Cristo e Deus operando através dele, através das manifestações do Espírito Santo, através de milagre, através de cura, através de revelações, através da demonstração realmente do poder de Deus. E isso, irmãos, fez toda a diferença durante todo o ministério de Paulo. Paulo era alguém de extrema sabedoria, com conhecimento vastíssimo, mas ele não se apoiava no seu conhecimento para pregar, ele se apoiava no poder de Deus, mesmo que ele soubesse, mesmo que ele tivesse uma capacidade diferenciada de pregar por causa do seu conhecimento profundo de muitas e muitas coisas, da lei, enfim, das revelações que Deus deu a ele. Ele apoiava o seu ministério na pregação com demonstração do Espírito e de poder. Ele não se apoiava na sua sabedoria, ele se apoiava no poder de Deus. E é isso que ele mostrava para o povo. E teve um resultado tremendo. Como disse aqui o comentarista, autenticando a palavra pregada. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse, né, que os sinais seguirão aos que crerem. Que sinais são esses? Justamente as operações maravilhosas para autenticar, dizer, não, realmente o que esses estão pregando realmente vem diretamente do coração de Deus. Por quê? Porque vejam os sinais que estão comprovando, estão autenticando a palavra pregada. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito Santo reparte particularmente a cada um como quer. Aqui, conforme nós já mencionamos, não temos dons, meus irmãos. O que temos é a operação do Espírito Santo através de nós, mostrando ou revelando os dons espirituais, conforme diz lá em 1 Coríntios 12, 7, na Almeida Revista e Corrigida. Mas a manifestação de quem? Do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação é do Espírito Santo, não é nossa. É Ele quem opera, é Ele quem manifesta os dons espirituais. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Aqui é importante nós mencionarmos o que falamos no começo dessa lição a respeito dos crentes de Corinto. Os crentes coríntios, eles receberam instrução, né? A palavra do conhecimento. Eles receberam o dom espiritual, mas não eram espirituais, eles eram carnais. Vamos ler o que Paulo disse ali na 1 Coríntios 3, versículos 1 ao 3, na Almeida Revista Corrigida. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Vejam, meus irmãos, que coisa tremenda. Os 9 dons se manifestando na igreja dos coríntios. Porém, eles eram carnais. Então, manifestação de dons espirituais não garante espiritualidade, não garante santidade, não garante nada disso. Por quê? A igreja de Corinto é o exemplo clássico a respeito disso. Tinha os 9 dons e eram carnais. Tinha os 9 dons e eram meninos em Cristo. Por quê? Porque eles permitiam que a inveja, eles permitiam que as contendas, as dissensões reinassem no meio deles. E onde há todas essas coisas, meus irmãos, significa que não há maturidade, não há, assim, não foi atingido ainda um nível de maturidade, porque quem é maduro na fé dificilmente vai permitir que a inveja atinja o seu coração. Quem é maduro não é invejoso. Quem é maduro não fica brigando por qualquer coisa. Quem é maduro não fica contendendo. Quem é maduro entrega tudo nas mãos de Deus e segue a vida.
onde você vê que há inveja. Principalmente, irmãos, quando você vê obreiro invejoso, misericórdia. Significa que o obreiro não é maduro, o obreiro não deveria estar ocupando aquele lugar. Porque o obreiro precisa ser maduro. E o obreiro não pode ter inveja. E muitas vezes nós vemos isso no ministério, inveja, misericórdia. E Paulo diz que quem tem inveja é criança, é imaturo, é carnal. Então, meus irmãos, que tomemos bastante cuidado a esse respeito, porque não é a manifestação do Espírito Santo na vida de alguém que vai garantir que aquela pessoa é espiritual. Nós temos que olhar os frutos, nós temos que olhar a vida dessa pessoa, para ver se ela ali não está simplesmente sendo usada pelo Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo se retira da vida dela, ela manifesta inveja, manifesta contenda, dissensões, que mostra, segundo o próprio Paulo diz, carnalidade e imaturidade espiritual. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, meus irmãos, que vigiar bastante em relação à soberba, à arrogância, o orgulho, porque foi justamente o orgulho que derrubou o inimigo das nossas almas da posição de destaque que ele ocupava no céu. Chegamos agora ao tópico de número 3, que diz: os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Meus irmãos, essa questão da diversidade aponta para a realidade espiritual da igreja. Um corpo formado por muitos e diferentes membros. Nós que formamos a igreja somos membros diferentes uns dos outros e, principalmente, usados por Deus de forma diferente, com funções diferentes dentro do mesmo corpo. Paulo explica isso claramente na sua carta aos Coríntios. Por quê? Porque somos um corpo, tendo diferentes membros, diferentes funções, diferentes aplicações e responsabilidades dentro do corpo. O corpo não é formado só de olhos, o corpo não é formado só de orelhas, de boca. O corpo tem vários e vários componentes, vários e vários membros, e muitos desses membros estão escondidos, ocultos dentro do corpo que ninguém vê. Então daí é importante nós meditarmos nisso, por quê? Porque nós não podemos nos comparar com ninguém, porque como membros do corpo de Cristo, nós temos dada por Deus uma finalidade, um ministério, uma obra a ser realizada neste corpo que com certeza é diferente da obra que o irmão ao nosso lado está operando, está realizando. Porque cada um de nós recebe uma obra de Deus, uma responsabilidade, um ministério dado diretamente pelas mãos do Senhor, que é diferente dos ministérios de todos aqueles que nos rodeiam. Irmãos, ninguém tem um ministério igual ao outro. Cada um de nós recebe um ministério individualizado de Deus, um ministério único das mãos do Todo-Poderoso para que realizemos para o Senhor uma obra. Então não podemos nos comparar com ninguém. Por isso aí então que o comentarista fala da diversidade na unidade, ou a unidade na diversidade. Subtópico 1, diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Aqui o comentarista está usando Romanos capítulo 12, versículo 6. E nesse caso de Romanos, meus irmãos, ele aponta, não é dom espiritual, aqui é dom ministerial. Lá em Romanos 12, ele não fala dos dons espirituais que está sendo relacionado lá em 1 Coríntios 12. Lá em Romanos 12, Romanos 12, ele fala de dons ministeriais. O pastor Antônio Gilberto chama isso de dons de ministério prático ou dons da graça. Dons da graça, é isso mesmo. Então vejam que muitas vezes podemos nos confundir com dons espirituais, dons ministeriais, isso que o pastor Antônio Gilberto chama de dons de ministério prático ou dons de graça.
Inclusive em Efésios 4:11, conforme nós já mencionamos, aquilo que está lá, aquilo são dons ministeriais que não tem nada a ver com os dons espirituais. Tudo bem, quem tem dons espirituais, quem o Espírito Santo usa através dos dons espirituais, muitas vezes encontra uma facilidade maior de exercer os seus dons ministeriais. Só que aqui o comentarista fala, né, do profecia, né, de modo que tendo os diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Essa profecia aqui, ela está relacionada ao dom ministerial de profeta, que está lá em Efésios 4:11. Vamos ler esse texto na Almeida Revista e Corrigida. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Olha aqui, ó, profetas. Outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. 5 dons ministeriais. E entre eles existe o dom ministerial de profeta. Então essa profecia que está falando em Romanos 12 não é a profecia do 1 Coríntios 12, do dom da manifestação do dom do Espírito Santo. E sim, é um dom ministerial de profeta que apresenta profecias, que apresenta interpretações bíblicas profundas, que muitas vezes não deveria ser misturado. E aqui eu entendo que, de alguma forma, acabou misturando um pouco as duas coisas, dom ministerial com dom espiritual, só devemos ter um pouquinho de cuidado com essa questão. São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons atribuídos ao Espírito, diversidade de ministérios relacionada ao Filho e diversidade de operações como a ação do Pai. Conforme mencionamos em lições anteriores, existe realmente, apesar do Deus Trino ficar muito difícil de nós separarmos a ação daquilo que é individualmente de Deus, aquilo que é individualmente do Senhor Jesus Cristo, aquilo que é individualmente do Espírito Santo, porque os 3 estão entrelaçados e sempre estão atuando praticamente junto em todas as situações. Nesse caso em particular de 1 Coríntios 12, quando o próprio apóstolo Paulo fala, né, que o Espírito Santo atua na questão da distribuição dos dons, que é uma atuação, vamos dizer assim, local, pontual na vida do crente. O Senhor Jesus Cristo atua na concessão do ministério, que é algo que não envolve necessariamente só um crente, mas pode envolver vários crentes cheios do Espírito Santo. E depois ainda ele fala que a operação é controlada por Deus. A operação o que é? É uma região inteira, é um país inteiro controlada pela ação do Pai. Então, o Espírito Santo, a nível micro, pontual, na pessoa, distribui os dons na pessoa. O Senhor Jesus Cristo cuida um pouquinho maior dos ministérios, que envolve necessariamente não apenas uma pessoa, mas uma congregação, um campo e tudo mais. E uma operação que é controlada por Deus, que pode ser um estado inteiro, que pode ser um país inteiro, que pode ser até o globo, o mundo inteiro, que é o que nós consideramos operação. Então, tirando esse caso em particular, é muito difícil nós separarmos a atuação da Trindade. Ah, não, isso aqui é só do Pai. Ah, não, isso aqui é só do Filho. Ah, não, isso aqui é só do Espírito Santo. E não nos faz muito sentido tentar fazer essa separação. Mas o Espírito é a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Realmente, conforme mencionamos, o Espírito Santo é quem distribui os dons, que é no nível micro, no nível de pessoa, no nível de manifestação no crente. Ele é o responsável por dividir, né, por conceder ou se manifestar na vida dos crentes através desse dom. Lembrando que, inicialmente, quando vem no batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo opera nos dons que ele próprio escolhe, mas Paulo nos exorta a que busquemos os outros dons também, busquemos os melhores dons, para que o Espírito Santo venha também a nos usar com esses outros dons, para também aumentar ou melhorar ou para acelerar o crescimento espiritual da igreja. Subtópico 2, unidade. Temos diversidade de dons, de ministério e de operações, mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meus irmãos, a operação do Espírito Santo em relação ao Filho, em relação ao Pai, é harmoniosa e sincronizada. Como eu disse aos irmãos,
não nos parece razoável nós tentarmos dividir o que é Espírito Santo, o que é do Senhor Jesus Cristo, o que é de Deus, porque, como eu disse, são três em uma, a Trindade, é o mistério da Trindade. Então, as três pessoas da Trindade vão trabalhar em perfeita harmonia. O Espírito Santo vai conceder os dons, sim, ele vai conceder os dons, porém, em sincronia com os ministérios determinados por Cristo, em sincronia com as operações determinadas por Deus, ou seja, os três trabalham entrelaçados, os três trabalham totalmente integrados, trabalhando de forma harmoniosa para que o nome do Senhor seja glorificado. Então vejo que mesmo tendo essa questão de dons, ministérios e operações, eles são unidos. A unidade da Trindade, a operação do Deus Trino é perfeita, a operação do Deus Trino é maravilhosa, que muitas vezes, conforme já mencionamos em lições anteriores, nós como seres humanos, a nossa mente não consegue alcançar esse mistério da Trindade, 3 em 1, 1 em 3, como que é esse negócio? A nossa mente não consegue alcançar o perfeito entendimento do que vem a ser isso. Mas nós, pela fé, pelo que a Bíblia Sagrada diz, nós cremos piamente no Deus Pai, no Deus Trino formado por Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso, a Trindade Santa. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo está aqui para nos consolar. Glória seja dada ao nome do Senhor. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Então veja, meus irmãos, mais uma vez falando a respeito da Trindade. A Trindade, nessa palavra diversidade em relação à Trindade, aponta para três pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a Trindade, a doutrina da Trindade nos mostra que eles estão interligados em uma pessoa só, como se fosse um Deus composto. É o Elohim, lá do Gênesis 1 e 1, né? E criou Deus, o Senhor, Deus dos céus e a terra. Elohim, um Deus, como se fosse um Deus composto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um grande mistério para nós, que nós pela fé cremos, pela fé servimos a esse Deus Trino e pela fé vamos nos encontrar com Ele nos céus. Glórias ao nome do Senhor. Chegamos, irmãos, ao final, vamos então para a conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural da virtude do Espírito. Então, realmente, meus irmãos, nós como igreja precisamos urgentemente buscar estas manifestações do Espírito Santo. Isso é para nós hoje. Isso vem como ajuda, isso vem como renovo, isso vem como uma força que nos impulsiona a continuar realizando a obra do Senhor. Nós temos permitido que muitas vezes a carnalidade tome conta das nossas vidas, das nossas igrejas, dos nossos cultos, mas que Deus nos dê graça, meus irmãos, para que nós busquemos uma renovação espiritual. A manifestação do Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais precisa voltar a ser comum no meio da igreja, precisa voltar a acontecer todos os cultos, para que nós realmente recebamos graça, recebamos força para continuar fazendo a obra de Deus. Que Deus nos abençoe, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta comentando a lição de número 5. Que Deus nos abençoe, graça e paz.